Você sabia que nós temos vários bloqueios na nossa vida e em nosso dia a dia que impedem de a gente ser mais criativo? Bom, hoje eu vou falar para vocês de alguns deles, para que vocês conheçam um pouquinho melhor esses bloqueios e que você possa driblar esses bloqueios para que você possa ser mais criativo. Fica comigo então, vamos lá! Hey Dominator! Bem-vindos ao Domini Marketing. Professor Wagner aqui na área para falar para vocês sobre criatividade. No tema de hoje a ideia é falar sobre módulo de bloqueios. Dessa vez nós vamos falar sobre os bloqueios cerebrais. E nós vamos conhecer os 3 tipos de bloqueios que nós temos. Esses bloqueios são o bloqueio da tradição, o bloqueio da lógica e o do implícito. Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor como que funcionam os bloqueios cerebrais e depois nos outros vídeos vocês vão conhecer mais sobre esses bloqueios específicos. Antes de falar sobre o bloqueio da tradição, você precisa entender como que funciona esse bloqueio cerebral. Mas se você está chegando agora, eu recomendo que você assista os outros vídeos aqui, que nós falamos sobre bloqueios, os bloqueios educacionais, os bloqueios mercadológicos, que vocês não podem perder esses vídeos. Se você não assistiu, é só clicar aqui no card e ver esses vídeos também, beleza? Se você está aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal. É só vir aqui na setinha, clicar no canal, porque assim você vai receber os novos vídeos. Assim que tiver uma publicação nova, você vai receber as notificações e não vai perder mais sobre esse tema, beleza? Bora lá para o nosso tema. Bom, gente, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de análise psicológica ou única sobre o tema, porque tem vários estudos que falam sobre essa caixinha aqui chamada cérebro. Como o foco dessa aula é dar uma pequena luz sobre o cérebro e criatividade, nós vamos falar dos bloqueios cerebrais que tem a ver com a forma como o nosso cérebro funciona, a forma como ele processa, como ele conecta as coisas. Eu queria começar falando para vocês sobre a teoria do cérebro trino, de 1970, que foi desenvolvida por Paul MacLean. Ele é dividido em 3 unidades funcionais diferentes: o cérebro reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. Apesar de ter outros estudos já evoluídos sobre esse tema, como o Rand Model, eu vou focar neste tema para vocês compreenderem um pouquinho. Bom, vamos imaginar aqui o nosso cérebro. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos aqui da parte de dentro para fora, começando pelo cérebro reptiliano, que atualmente tem um nome como tronco cerebral. É a parte do cérebro mais primitiva que a gente tem. É como se fosse aquela parte do cérebro que cuida daquela grande diretriz que é chamada de sobrevivência. Aqui nós estudamos a pirâmide de Maslow. Para quem não viu, não conhece a pirâmide de Maslow, nós vamos identificar aqui a respiração, frequência cardíaca, temperatura corporal, o nosso equilíbrio. Também nós vamos tratar sobre fome, sede, sono, entre outras sensações do nosso corpo. Então o nosso cérebro nessa hora, quando ele recebe um impacto, uma informação, ou ele luta, ou ele corre, ou ele se paralisa. Ou seja, é quando a gente perde a nossa razão e fica movido simplesmente pelo medo. Então o cérebro reptiliano trata isso. Você congela e age de uma maneira assim. Já a segunda parte do cérebro, a camada superior, vou chamar de sistema límbico, que ele é responsável pelo controle do comportamento emocional do nosso sistema nervoso. E ele está diretamente envolvido com a natureza afetiva das percepções sensoriais. Ou seja, essa outra parte superior que protege aquela parte primitiva está mais associada, por exemplo, aos mamíferos. Falamos aqui de memórias olfativas. Quando você tem uma recordação de um produto por uma memória de um olfato, você sente aquele cheirinho de pão com manteiga, então está dentro dessa parte do cérebro. E a terceira camada, a última aqui, chamada de neocórtex, que é o cérebro conhecido mais como primata, dos mamíferos superiores, incluído aqui em nós, seres humanos, que é uma parte do cérebro mais racional, é a parte mais inteligente,
é aquela parte que controla os pensamentos. Dessa maneira, a gente tem essa parte racional que controla as outras. Nesse momento, a gente tem como avaliar os pensamentos, a capacidade de comunicação, a nossa linguagem, as nossas vontades e os nossos sentidos. Tudo isso, é claro, que acontece ao mesmo tempo. E essa parte do neocórtex, ele ainda se divide em 5 partes de lobos. E aí eu não vou entrar nesse mérito agora, é só para que vocês conheçam que existe essa diferença e a gente tem que entender isso. Por quê? Quando a gente consegue perceber, visualizar, ver o que está acontecendo, a gente consegue modificar. Nós, se compreendermos em que momento nós estamos sendo afetados ou como nós estamos reagindo, nós podemos praticar aquilo chamado de inteligência emocional. E se você tem um bloqueio cerebral que te impede de criar alguma coisa, você precisa então gerir primeiro as suas emoções de uma maneira mais inteligente. Por isso que antes de falar de como criar, eu quero falar para que vocês controlem isto que a gente tem, que está acontecendo na nossa cabeça. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, uma dica de uma música de uma banda chamada Korn. A música chama Evolution. Eu vou deixar aqui um link para vocês poderem clicar e ver. Apesar do estilo musical ser um pouquinho mais pesado, um rock and roll pesado, como esse link que eu deixei aqui é um trechinho, é o vídeo onde você consegue ver toda a música legendada, vocês podem observar a letra e pensar um pouquinho mais sobre como você reage a esse estímulo, tá? Então, observem a letra e observem como que a gente evolui e como a gente estuda isso. Um dos estudos que nós temos mais evoluídos mostra que assim, é o conceito da mão, onde você fecha aqui o seu dedo e aí você tem a proteção. Então nós temos aqui aquela parte do reptiliano onde está coberto pelas outras emoções. E aí nós temos, de vez em quando, abrindo a mão, fechando a mão, no nosso cérebro acontece mais ou menos isso. Nós deixamos aqui a parte mais animal falar, e aí quando a gente deixa essa parte animal falar, o que acontece? A gente tem em alguns momentos problemas, porque a parte racional some. Por isso que a parte racional cobre, aquela parte da inteligência racional cobre, e aí é assim que funciona o nosso cérebro, tá? Um dos estudos que mostra isso. Bom, por que a gente precisa saber disso tudo? Porque os profissionais de marketing criam diversas abordagens diferentes de acordo com o produto ou com o serviço oferecido. E isso influencia diretamente essas áreas do nosso cérebro. E aí busca cada vez mais utilizar uma eficiência das suas ofertas, aumentando a percepção de valor. Como que eles vão fazer isso? Claro, criando sensações positivas ou ainda utilizando algumas técnicas que vão fazer com que você consiga ser persuadido de uma forma mais eficaz. Por isso que se você quiser ser mais criativo, você precisa entender um pouquinho mais sobre estes bloqueios para que você possa romper isso, tá? E ao romper isso, você vai ter um resultado bem interessante. Porque você vai fugir dos métodos tradicionais e aí você vai pensar de uma maneira diferente para inovar. Como nós sabemos, o nosso cérebro gasta muita energia, ele consome muita energia. Então, o nosso cérebro busca poupar energia. Ele busca a todo momento um caminho mais curto, um caminho com menos gasto energético. Portanto, ele vai procurar soluções mais conhecidas, porque soluções conhecidas gastam menos energia. Ele vai acessar os padrões do nosso cérebro e fazer com que a gente fique na nossa zona de conforto. Desta maneira, ficando na zona de conforto, você não vai criar algo, você não será inovador. É assim que o nosso cérebro trabalha. Bom, vou dar um exemplo disso para vocês. Como que funciona? Imagina que você está olhando para uma nuvem. Em poucos segundos, você começa a ver um objeto qualquer.
Por que você começa a ver um objeto? Você começa a associar um formato de uma nuvem a um objeto, a algo conhecido. Porque você está fazendo com que o seu cérebro vá buscar padrões de acordo com o seu repertório, de acordo com tudo aquilo que você lembra, de acordo com o que você estudou, o que você tem na sua memória. Então, você cria um objeto baseado naquilo que você tem. Se você tirar este bloqueio da sua mente, você vai procurar um objeto novo, algo que não tem nome, e aí você pode até dar um nome para ele. Mais um teste. Na sua cabeça, imagina um ET. Como que seria um ET? Fecha seus olhos, imagina um ET. Pronto, viram alguns ETs. Imaginou? Que ideia que você tem? Se você tem uma ideia diferente, escreve aqui embaixo. O que você imaginou? Coloca aqui, ó, sem continuar com as respostas, sem continuar com o vídeo, coloca aqui, dá um pausa e coloca aqui. Para o que você imaginou? Provavelmente, você pode ter imaginado, ou muitos de vocês imaginaram, um ET, aquele verde, com a cabeça comprida, os olhos pretos. Talvez a maioria imaginou dessa forma. Mãos compridas, 3 dedos. Não sei. Este modelo? Este modelo? Enfim, vocês utilizaram aquilo que está no seu repertório, aquilo que está na sua zona de conforto. Você não pensou de uma maneira criativa em construir na sua cabeça um ET diferente, de uma forma diferente. Este é um bloqueio que acontece no nosso cérebro. Viu só? Com esses exemplos aqui, que eu acabei de colocar, você consegue entender que você tem algum tipo de bloqueio. Nós todos temos, tá? Não é um privilégio ou ruim para você que você tenha isso, tá? Mas nós temos um repertório e nós trazemos para o nosso dia a dia o nosso repertório, esse repertório conhecido. Precisamos procurar de alguma maneira enxergar de uma forma diferenciada as coisas. E aí dar um nome diferenciado. Então de repente você poderia ter imaginado aqui um ET com 3 olhos, uma orelha grande, ou sem olhos que tem alguma coisa na frente. Sei lá, você poderia ter imaginado diversas outras maneiras. Este é um tipo de bloqueio que a gente tem, o chamado de bloqueio cerebral. E se você não conhecer isso, você não conhecer como o seu cérebro funciona, você não vai conseguir estabelecer novos pensamentos para você ser cada vez mais criativo. Essa é a ideia que eu estou trazendo para vocês, para que vocês conheçam alguns desses bloqueios e tentem ser cada vez mais criativos. Bom, espero que isso tenha ajudado vocês de alguma maneira, que vocês tenham gostado desse primeiro material. E se você ainda não entendeu, assiste os outros vídeos, tá? Você precisa conhecer o complemento desse material. E se você quer cada vez mais conhecer esses materiais, ficar por dentro de como ser mais criativo, vou te pedir um favor. Quero que você simplesmente venha aqui e se inscreve no canal, vem aqui, curte o vídeo, encaminhe para os seus amigos e compartilhe conhecimentos, legal? Me ajude a tornar este povo, este mundo cada vez mais criativo. E se você deixar seu comentário, eu vou construir um outro material complementando aqui as informações baseadas nas suas informações e nas suas respostas. Legal? Nos vemos então logo mais para conhecer mais sobre o mundo das curiosidades e o mundo do marketing. Fico por aqui, um grande abraço e até logo. Fui, tchau!